Na Feira de Tecnologia CES de 2026, no meio daquela loucura de sempre, um anúncio meio que parou tudo. Uma startup finlandesa pequena, a Donut Lab, disse que criou uma bateria de estado sólido. E as características, olha, parecem coisa de ficção científica. A desconfiança foi imediata, né? Total. E é por isso que a nossa análise hoje vem de uma investigação assim super detalhada de um canal do YouTube, o Miss Go Electric Industry. Eles decidiram ir fundo para separar o que é fato do que é fantasia. E a nossa missão aqui é exatamente essa. Exato. Vamos mergulhar na história por trás dessas alegações, nas pessoas, na tecnologia, nas conexões entre as empresas, para entender se isso é uma revolução de verdade ou só uma miragem muito bem feita. Afinal, Uma bateria que dura 100 mil ciclos, carrega em 5 minutos e não usa lítio nem cobalto. Parece bom demais para ser verdade, né? Ok, vamos analisar isso a fundo. o fascinante é que a fonte não se contentou só com o anúncio. Eles trataram o caso quase como uma cena de crime. Em vez de só repetir as promessas, eles começaram a conectar pontos que à primeira vista não tinham nada a ver. Que tipo de pontos? Investimentos, posts em redes sociais, vagas de emprego antigas, até aluguel de galpão em cidade de fronteira. É um trabalho de detetive corporativo mesmo, para montar um quebra-cabeça que a empresa claramente não queria que fosse montado. Exatamente. E para entender por que precisou de tanto esforço, a gente tem que ter a dimensão do que eles estão prometendo. É De cair o queixo. A primeira da lista é um ciclo de vida de 100 mil recargas. Pera aí, vamos parar nesse número por um segundo. 100 mil. Uma bateria de celular hoje, com 1000 ciclos já começa a sofrer. Um carro elétrico de ponta, talvez uns 3.000 Pois é. ciclos. Significa carregar o carro todo santo dia por mais de 270 anos. Isso não é uma melhoria, é uma tecnologia completamente diferente. Parece quase impossível. O que mais eles falaram? A lista continua nesse nível. Densidade de energia de 400 watts-hora por quilo. Uau! Para quem não é da área, isso é quase o dobro das melhores baterias que a gente tem nos carros elétricos hoje. Na prática, significa muito mais autonomia com muito menos peso. O que por si só já mudaria o design de tudo. Mas e o custo? Falaram em $130 por quilowatt-hora, e isso já em pequena escala. Um valor super competitivo com o mercado atual, que levou décadas e gigafábricas para chegar onde está. E tem a questão dos materiais, que talvez seja a maior de todas. Sim. Eles afirmam que a bateria não usa materiais tóxicos ou terras raras, e citam especificamente nada de lítio, nada de cobalto. Isso. Isso eliminaria de uma vez só os maiores problemas geopolíticos, éticos e ambientais da indústria inteira. E tem mais. Sem risco de incêndio, sem precisar daqueles sistemas de refrigeração líquida, e funciona numa faixa de temperatura absurda, de -30 até 100 graus Celsius. Só isso já seria revolucionário. Mas a cereja do bolo, claro, é a velocidade. Uma taxa de 10C. Traduzindo, isso é uma recarga completa em mais ou menos 5 minutos. 5 minutos. E como se não bastasse, ela é supostamente moldável em quase qualquer formato, tipo argila. É exatamente por isso que todo mundo ficou com o pé atrás. A fonte que a gente está analisando cita aquele princípio do jornalismo, né? Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Totalmente. Gigantes como Toyota, Samsung investiram somadas centenas de bilhões de dólares e não chegaram nem perto de um pacote completo assim. Aí vem a pergunta: como uma startup finlandesa com menos de 100 funcionários que ninguém nunca ouviu falar conseguiu? Certo, mas como uma startup desconhecida consegue isso? A gente sempre ouve falar da Tesla, da KTL. De onde eles surgiram? A investigação da fonte começou a puxar esse fio. E a primeira conexão é familiar. Os irmãos Leitonen. Marco é o CEO da Donut Lab e seu irmão, Tuomo, é o CEO de uma empresa chamada Verge Motorcycles. E a Donut Lab é, na verdade, uma spin-off, uma empresa que nasceu dentro da Verge. A Verge já é conhecida no mundo das motos elétricas pelo design inovador, especialmente aquele motor de roda sem cubo que eles chamam de Donut Hub Motor. Ah, daí o nome Donut Lab. Exato. A família Leitonen tem um histórico numa empresa de peças.
Então, eles não são novatos em manufatura e já têm uma rede de contatos. Ok, então temos a Verge, que faz motos, e a Donut Lab, que nasceu dela para focar na bateria. Mas a investigação revelou uma terceira empresa, uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Uma startup de tecnologia de Helsinki chamada Nordic Nano. E é aqui que a linha do tempo vira a principal evidência. Em março de 2025, a Donut Lab anunciou que recebeu um investimento e fez uma parceria estratégica com a Nordic Nano. A fonte foi vasculhar o passado da Nordic Nano e descobriu uma coisa incrível. E o que eles acharam? Até meados de 2025, o site da Nordic Nano promovia abertamente um produto de bateria com especificações quase idênticas às que a Donut Lab anunciaria 6 meses depois. O site falava em mais de 50 mil ciclos, 400 watts/quilograma, materiais comuns, carregamento rápido, a receita do bolo estava toda lá. E de repente, sumiu. Exatamente. A Nordic Nano simplesmente apagou toda a seção de produtos do site. Ué. Isso levanta uma questão super importante. Para onde foi essa propriedade intelectual? E a fonte aponta para evidências bem fortes. Quando a Donut Lab fez o anúncio bombástico, a Nordic Nano republicou nas redes sociais dela. Ok. E o detalhe crucial: quando um seguidor parabenizou a Nordic Nano pelo desenvolvimento, a empresa respondeu com um obrigado. Eles não negaram, não corrigiram, eles agradeceram. Isso é quase uma confissão. Mas tem uma reviravolta. O Marco Leitonen, CEO da Donut Lab, disse numa entrevista que a bateria não veio da Nordic Nano. Parece um jogo de palavras, né? Total. Talvez a tecnologia tenha sido transferida oficialmente. Então, tecnicamente, naquele momento, a Donut Lab já era dona. É a interpretação mais provável. A fonte especula que pode ter tido um acordo de transferência de tecnologia ou uma fusão silenciosa de divisões. Mas para entender por que isso aconteceria, a gente precisa seguir o dinheiro. Tudo bem, temos a Donut Lab e a Nordic Nano, mas quem está bancando isso tudo? Uma tecnologia desse calibre precisa de muito, muito dinheiro. A fonte conseguiu rastrear o investimento? Conseguiu. E todos os caminhos levam a uma única figura central, Petteri Latela. Petteri Latela. O bilionário cofundador da Aura Health, a empresa por trás do famoso anel inteligente Oura. O anel Oura. Agora as coisas começam a fazer mais sentido. O fluxo do investimento é um laço perfeito. O Latela investiu primeiro na Verge Motorcycles, a empresa das motos. Quando a Donut Lab saiu da Verge, o investimento dele foi junto. Certo. E aí, em fevereiro de 2025, um mês antes do anúncio da parceria, ele fez um investimento direto e pessoal na Nordic Nano. Ele virou o investidor-chave em todas as 3 empresas. É uma teia bem amarrada. Ele não está só financiando, ele está orquestrando. E a sinergia é óbvia. Exato. Um anel inteligente que nunca precisa carregar, uma moto elétrica onde o próprio chassi é a bateria. Mas se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos uma estratégia clara. A hipótese mais forte da fonte é: a Nordic Nano, com seus cientistas, desenvolveu a tecnologia. A Donut Lab, com a experiência em marketing, integração e a rede de contatos dos Leitonen, é o veículo perfeito para levar isso para o mercado. Faz todo sentido. Transferir a divisão de baterias de uma para outra é a solução mais lógica para todo mundo, principalmente para o investidor que está nos dois lados. Exatamente. Ok, a estrutura corporativa é plausível, mas isso não responde à pergunta principal. A ciência por trás disso funciona. Como uma bateria assim seria possível? A fonte usa uma analogia ótima para começar a explicar. Pensa na diferença entre uma bateria e um capacitor. É uma boa analogia. Uma bateria libera energia devagar e constante, como uma torneira. Ótima para manter um aparelho ligado por horas. Já um capacitor descarga tudo de uma vez, como um raio. Tipo o flash de uma câmera. Exato. O problema é que a bateria carrega devagar e se desgasta. E o capacitor armazena pouca energia. A tecnologia da Donut Lab parece combinar o melhor dos dois mundos. A capacidade de armazenamento de uma bateria com a velocidade e a durabilidade de um supercapacitor. Certo, eles teriam criado um híbrido. Mas o que isso significa na prática, na construção? Como eles fizeram isso? Aí, a análise mergulha fundo na química especulativa baseada em pistas como uma vaga de emprego antiga da Nordic Nano.
Eles procuravam um químico sênior com experiência em nanotubos de carbono para um programa de armazenamento de energia de estado sólido à base de sal. Sal, não lítio. Essa já é a primeira grande mudança. Exatamente. Sódio, para ser mais precisa, que é super abundante e barato. A especulação é que no cátodo, a parte que armazena energia, eles usam um material leve à base de sais de sódio. O problema do sódio é que ele incha e quebra a estrutura. E a solução? Seria usar uma estrutura de nanomassa de carbono misturada ao sal. Funcionaria como vergalhões no concreto, sabe? Contendo o inchaço e criando vias expressas para as partículas se moverem, o que ajuda na velocidade. Entendi. Essa é a metade da bateria e o ânodo, a outra ponta. Aqui está o grande pulo do gato. O design seria sem ânodo. Em vez de ter um bloco de grafite esperando os íons de sódio, a bateria usaria o que a fonte descreve de forma brilhante como uma floresta 3D de nanotubos coaxiais. Uma floresta 3D. É a minha analogia favorita da análise. Pensa nisso como uma garagem de vários andares de alta tecnologia para átomos. Uma garagem para átomos. Adorei a imagem. É uma forma genial de simplificar algo tão complexo. E isso resolve qual problema? O maior problema das baterias de sódio e lítio metálico: os dendritos. Quando os átomos se acumulam de forma bagunçada, eles formam pontas afiadas, tipo agulhas, que podem perfurar a bateria e causar um curto-circuito, um incêndio. E essa garagem organiza o estacionamento. Exatamente. Cada árvore ou nanotubo nessa floresta tem 3 camadas. Ok, vamos por partes. Qual é a primeira camada? O núcleo. O núcleo é um nanotubo de carbono puro. A fonte chama de superrodovia para elétrons. Isso explica a capacidade de carga e descarga ultra rápida. Os elétrons têm um caminho livre para entrar e sair. Faz sentido. É o que explica o carregamento em 5 minutos. E a segunda camada, que envolve essa rodovia? A segunda camada, a casca, é de dióxido de titânio. É aqui que a mágica do estacionamento acontece. O sódio adere a essa superfície de forma suave e organizada, camada por camada, em vez de se amontoar e formar os dendritos. A garagem garante que cada carro estacione na sua vaga. Genial! E a terceira camada? Você disse que eram 3. A terceira é a de proteção. Uma película ultra fina aplicada por um processo chamado deposição atômica, ou ADL. E aqui tem outra conexão. Essa é uma das especialidades da cientista-chefe da Nordic Nano, a doutora Bella Alanen. A agem sobreviva aos 100.000 ciclos de uso. E o eletrólito, o que torna tudo de estado sólido? A fonte sugere que poderia ser um polímero híbrido, uma espécie de cerâmica plástica. Isso elimina os líquidos inflamáveis das baterias de íon lítio, resolvendo o problema do fogo e dispensando solventes tóxicos. A ciência é complexa, mas com essas analogias parece bem plausível. Mas o que mais me impressionou na análise foi o processo de fabricação. Não estamos falando daquelas gigafábricas. De jeito nenhum. E essa é talvez a parte mais disruptiva de todas. As pistas apontam para uma técnica chamada impressão de tela. Impressão de tela, espera aí, tipo, para estampar camiseta? Tá. Uau. O processo seria imprimir uma camada, secar, imprimir a próxima e assim por diante. Isso significa uma produção muito mais rápida, muito mais barata e com um consumo de energia bem menor. As fábricas podem ser menores, mais adaptáveis. E isso explicaria a característica de ser moldável como argila. Se você está imprimindo, pode usar qualquer formato de tela que quiser. Exatamente. A própria Nordic Nano usava um exemplo em material antigo. Criar uma bateria com o formato de um painel solar para ser instalada direto atrás dele. A flexibilidade de design é quase infinita. A fabricação inovadora. Mas onde isso tudo está acontecendo? A Donut Lab mantém um sigilo absoluto sobre a produção. O Tuomo Leitonen disse para a fonte: a gente não gosta muito de visitantes. Todo mundo quer entrar e ver o que estamos fazendo. Mas a investigação da fonte, de novo, encontrou o rastro. A produção piloto provavelmente começou no outono de 2025, num prédio nos arredores de Helsinki. Mas o local planejado para a escala é uma história fascinante. Onde fica? Numa cidade chamada Imatra, a minutos da fronteira com a Rússia.
A Nordic Nano alugou um prédio de mais de 4 mil metros quadrados, que era um mercado de fronteira. Que virou um prédio fantasma. Exato, quando a Finlândia fechou a fronteira. A própria prefeitura de Imatra investiu dinheiro para garantir que a Nordic Nano ficasse com espaço, na esperança de criar empregos na região. E a linha do tempo bate com essa descoberta. Perfeitamente. O plano era ter a linha piloto funcionando na primavera de 2025. Eles confirmaram que estavam produzindo células viáveis no outono de 2025 e o anúncio na SES em janeiro de 2026 seria, então, o momento perfeito para atrair investimentos e escalar a produção em massa lá em Imatra. Uau! Então, recapitulando a análise da fonte, a gente partiu de alegações que soavam como ficção científica, passou por uma teia de empresas, encontrou um bilionário famoso por trás, e chegou a uma explicação científica e de fabricação que, embora especulativa, parece surpreendentemente plausível. A posição da fonte, eu acho que a mais sensata, é de ceticismo saudável, mas reconhecendo que existe um caminho viável. Eles não estão afirmando que é verdade, mas que poderia ser. O maior desafio agora talvez nem seja mais a ciência, mas escalar a produção e lidar com a inércia de capital da indústria. Como assim? Historicamente, o setor automotivo tem um péssimo histórico de comprar e enterrar tecnologias disruptivas para proteger os investimentos que já fizeram em tecnologias mais antigas. E qual o próximo passo? Como a gente vai ter a prova final? A fonte fez o que qualquer bom investigador faria. Encomendou o produto. Sério? Sim, eles encomendaram uma motocicleta Verge TS Pro equipada com a nova bateria para poder testar de forma independente. A entrega está prevista para o outono de 2026. Esse vai ser o teste definitivo. Se a moto entregar o que promete, a revolução vai ser real. A análise da fonte foca de forma brilhante na viabilidade da tecnologia e do negócio. Mas isso nos deixa com uma questão ainda maior para refletir. Se uma bateria tão barata, durável, segura e feita de materiais abundantes se tornar realidade, o que isso significa não só para os veículos, mas para o armazenamento de energia em escala global, para a eletrônica do nosso dia a dia e, talvez o mais importante, para o acesso à eletricidade em nações em desenvolvimento. Como o mundo muda quando o armazenamento de energia deixa de ser o principal gargalo tecnológico da humanidade?